Podem, então, a gente veio fazer aqui a parte 2 do nosso trabalho de extensão do semestre, que era praticamente a gente pegar um podcast para fazer um tema atual, tipo, nada mais justo que a gente pegou o nosso querido professor Warley, que é tipo especialista em direito penal e processo penal, ele também tem especialidade em docência do ensino superior, que já leciona há 9 anos como professor e também tem 13 anos de serviço público na PMGO. A gente veio fazer hoje algumas perguntas referentes ao curso de custódia, que ela também foi introduzida na LEP, vulgarmente conhecida como pacote anticrime. Isso foi aqui no dia 24 de dezembro de 2019, então ela também estabeleceu a audiência de custódia como um item obrigatório para se fazer. Aí, tipo, a primeira pergunta que a gente queria fazer para o senhor é, tipo, como você julga a relevância da audiência de custódia no âmbito criminal hoje? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Às vezes o pessoal está pela manhã, tomando seu café da manhã ali, né? Ou lanche da tarde. Caio, Sebastião, queria agradecer a vocês pelo convite, né? Fiquei muito feliz, muito grato, né? Pela confiança que vocês têm, né? No nosso trabalho, e poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e emitir também algumas opiniões aqui, né? Sobre esse tema, a audiência de custódia. Bom, além do exercício, né, como você leu aí brevemente o currículo, de 9 anos de docência universitária, há praticamente 13 anos na Polícia Militar do Estado de Goiás, né? E desses 13 anos, 7, ou seja, mais da metade, atuando na corregedoria da Polícia Militar, onde são apuradas as condutas irregulares e também condutas meritórias, né? Exercendo ali colaborando com a correção e disciplina dos membros da corporação. E a pergunta foi sobre a relevância da audiência de custódia, né, no âmbito jurídico. Bom, o Brasil ele prima muito pela política do desencarceramento, né? Então, quanto mais pessoas presas, pior são as políticas de segurança, né? E a audiência de custódia veio exatamente para isso, para analisar a possibilidade de se manter, na verdade, se converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou temporária, né? Porém, além disso, este instituto veio também para avaliar as condições em que foi efetuada a prisão, né? Então, o que se tem ali, na verdade, é um pré-julgamento da autoridade policial que efetua aquela prisão. Então, como eu falei, acabei de dar para vocês, atuo na corregedoria da polícia. Eu não conseguiria colocar aqui nessa mesa a quantidade de processos que são instaurados, de inquéritos policiais e militares que são instaurados em razão de depoimentos colhidos na audiência de custódia. Então nós temos sim um pré-julgamento daquele que prendeu, porque muitas das vezes é tirado o foco do preso, da conduta que ele praticou, tá? E tal foco é ali redirecionado aos policiais, aqueles que representam o Estado e estão efetivamente defendendo a sociedade. Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui? Após a prisão do sujeito, ele é encaminhado ao Instituto Médico Legal para realização do exame de corpo de delito, para verificar se tem alguma lesão, né? Mas foi tipo meio sobrenome uma marquinha. Uma marquinha, um rostinho, uma expressãozinha. E claro, a gente sabe que não é necessário, né? Não seria necessário. Na verdade, tem que ser feito o exame, né? Tem que ser feito o exame. Para qualquer preso, tem que ser feito o exame. Um preso
comum, por exemplo, militar, tem que ser feito o exame. O que é que vem no laudo do exame? Sem lesão. Não há lesão alguma. Ou no mínimo inconclusivo. Talvez alguma lesão anterior à A prisão. prisão posterior que aconteceu tipo, bem antes de você entrar Exato. para a prisão ocorrer. Exatamente. E isso, logicamente, o laudo do exame de prova de delito compõe os autos do inquérito policial e tal, do processo penal. Até 24 horas tem que ser realizada a audiência de custódia. Chega lá, faz a qualificação do preso, né? E começa então a questionamento a respeito da circunstância em que se deu a prisão. É perguntado quem te prendeu, Polícia Militar ou Civil? O cara vai dizer: você sofreu agressão? Né? Houve a prática de violência contra você? Física, talvez, né? Ora, no laudo, eu falei, inconclusivo ou sem lesão. O que o cara fala? Preso. Não, teve violência. Me bateram no rosto, deixaram a marca aqui, não tem marca alguma. E, né, falar que eu sou feio, minha mãe é homem, aquela coisa toda, né? Então, há um documento confeccionado por um médico legista, com fé pública, onde não há constatação da lesão. No entanto, pela palavra do preso, o Ministério Público requer e o juiz encaminha o ofício com a cópia dos autos à Corregedoria da Polícia para apuração em sede de inquérito policial militar. Então, assim, em relação à vítima do crime que esse sujeito praticou, em nenhum momento Foi citado questionado. E eu digo, e não é mesmo, eu digo isso para vocês porque, junto com os autos, vem os vídeos que são gravados às audiências de custódia. Em nenhum momento é questionada a situação da vítima. Então a relevância é zero. A relevância é zero. Sabe? Porque a vítima, na verdade, fica a bel prazer, a Deus dará. Não é levado em consideração. Até porque se o princípio da lei é para garantir direitos, né? Tanto o direito do preso, né? Ali, quanto também teria que ser também o direito, então, da pessoa que foi, né? Que sofreu, hoje da vítima, né? Que sofreu aquela agressão por parte, às vezes, até mesmo do preso, que está sendo levado à presença do juiz por não ter sofrido nada, simplesmente uma prisão. Exatamente. Alguns presos que são perigosos, ou até mesmo que exercem algum grau de resistência, devem ser algemados. Se o vinculante número 11, ela garante aí o algemamento nesses casos. E pode acontecer de o policial atuar de forma completamente legal, com a maior lisura, respeitando a integridade física do sujeito, sabe? A dignidade da pessoa humana, né, que é o fundamento da República, o princípio constitucional, só que é preciso ser feito o algemamento. À medida em que ocorre o algemamento e a pessoa começa a mexer, a algema ela vai apertando. Se aperta o punho, vai ficar o sinal, vai ficar a lesão ali. Vai ficar a marca da algema certinho. Sabe? Então, por esse pequeno detalhe de marca de algemamento, o policial tem que responder o inquérito. Este inquérito o deixa fora, é um ótimo policial, o deixa fora de quadro para promoção, sabe? Buscar uma ascensão na carreira. É preciso ter despesa com advogado, sabe? E assim, mancha a carreira, mancha a ficha do policial. Então, eu acredito que sim, tem que ser avaliada assim, a circunstância em que ocorreu a prisão, mas também o crime. E dar importância devida à vítima também daquele crime, não somente acusar a polícia, né, de ter efetuado a prisão dessa maneira. Que está ali para fazer o seu trabalho, né?
Qual é a questão, assim, que eu até achei muito interessante, que você falou que muitas vezes tipo, é feito no laudo, que no laudo tipo, não consta nada, não tem nenhuma lesão presa. Aí chega o momento da audiência, ele vai lá e começa a falar, tipo, não bateram, tipo, me ofenderam. Muitas das vezes você acha que eles podem fazer isso para tentar causar um relaxamento da prisão? Não para relaxar a prisão, mas sim como forma de vingança. Só para poder punir o policial que foi Para complicar, se eu não estou sendo preso, ele me prendeu, ele vai eu vou levar ele junto. Não vou causar algum transtorno para ele também. Então, tem muitas audiências de custódia e elas se encerram com a conversão para a prisão em flagrante preventivo, né? Mas, na verdade, o preso, às vezes, ele declara, né, esses eventuais abusos de autoridade justamente como forma de vingança contra aquele que o prendeu. E no nosso país, né, que sabemos assim que como que é tratada a lei, assim, em questões de trabalho para um policial, por exemplo, é muito mais difícil dele garantir que o seu trabalho seja feito e que ele não tenha nenhum impedimento ali, né, do que o bandido que está praticando o ato ali, fazendo a coisa errada, né, que é contra a lei, porque questão de direitos humanos, que já envolve outras questões, né. No caso, então, tipo assim, é muito mais fácil para ele, às vezes, adquirir ali, vamos supor, uma medida que vai, né, até mesmo excluir o que ele fez, né, do que o próprio policial. Às vezes a gente tem que, às vezes, gastar com muito, um advogado, com processo, para poder se sair de uma situação em que ele estava ali cumprindo o seu trabalho, né? Se torna mais difícil, né, o trabalho policial. Exatamente, há muitos colegas policiais que relatam, inclusive, o receio de exercer a função para a qual é pago, né, em razão dessa relevância demasiada que é dada à palavra do preso, né, que pode complicar a sua carreira por anos. Então a polícia está trabalhando, na verdade, de mãos atadas, essa é a verdade. Se for preciso usar uma arma de fogo para se defender ou para defender o direito de terceiro, o policial tem pensado algumas vezes. Ele já pensa duas vezes, tipo, se eu fizer isso, talvez vão ir atrás de mim depois. Exatamente, a legítima defesa é evidente, mas ele titubeia. Mas e minha carreira, e minha promoção, e o gasto que eu vou ter com o advogado? Muitas das vezes ele já começa a repensar tipo, toda uma trajetória que tipo, não é necessária, porque ele está institucionalmente cumprindo o seu dever, ele tem que pensar que é mais qualificador. Exatamente, então assim, a audiência de custódia, ela nunca vai deixar de ser um tema de debate, né, e de controvérsias aí, né, em razão desses pontos que nós levantamos aqui agora. Sem contar que aquilo que a gente falou mais cedo, né, como trazer mais uma descontração, mas como que as pessoas encaram, por exemplo, os policiais já mais velhos, que não tinham muito, né, de carreira, não tinha muito isso, então, tipo assim, usaria aquele termo lá, né, como se fosse a questão da lei da palmada, né, porque ele não pode mais nem educar, né, as crianças. Assim, um corretivo disciplinar pode ser aplicado atualmente, porque tem essa questão aí, se o preso disser para a juiz, excelência, ele espirrou na minha cara, não, abriu inquérito, porque tentou passar Covid pro preso, né? Então, mais ou menos nesse sentido aí, tá difícil, o trabalho é muito restrito. Uma pergunta também que eu gostaria de perguntar para o senhor é justamente se você concorda que o delegado de polícia ele teria as condições de proceder com essa avaliação da audiência de custódia sem que fosse necessário, tipo, 6 meses chegar e tentar fazer a audiência de custódia sem uma presença da autoridade judicial. Legalmente não é possível isso, né? Eu sou dessa teoria de que a lei está ali, tem que ser cumprida, e analisando assim, todo o contexto, quando ocorre uma prisão, o que tem que ser feito? O delegado tem que informar imediatamente o juiz, né? Então, já que a audiência de custódia tem essa finalidade de avaliar as circunstâncias em que ocorreu a prisão, e na maioria das vezes, absoluta, a prisão é feita por policiais militares,
o delegado tem competência para instaurar ali um inquérito policial militar. Né? Ele pode instaurar um inquérito policial comum. Então, o que acontece nesse caso aí? É remetido para a corregedoria, que é o órgão competente a unidade competente para apurar condutas de militares. Então, em se tratando de avaliar a manutenção ou não da prisão do sujeito, o delegado pode sim fazer, até mesmo porque há a possibilidade da liberdade provisória mediante fiança. Né? Outro dia até comentei na sala, o sujeito foi preso, né, logo na delegacia, antes que eu estava envolvido. Você não passa no dia com isso, ele já estava solto. Aí o delegado pagou a fiança, foi liberado, foi embora. Então, assim, o delegado tem essa condição agora de avaliar as circunstâncias, como é que ocorreu a prisão, se houve excesso, se houve abuso, se houve, sabe, violência física ou psicológica. Acredito que nesse ponto aí já não caberia à autoridade policial. Eu tenho mais uma dúvida, professor, questão do tempo, né? Que na verdade é um tempo meio curto para você apresentar o preso, né? Nessas circunstâncias aí. Quando se dá, por exemplo, igual o processo que a gente teve igual agora recentemente, né? Da invasão lá ao Planalto, né? Em que foram apreendidas aí mais de 1.000 pessoas, né? Então, tipo assim, se é respeitado, será esse tempo, será que consegue se apresentar todas essas pessoas, será que essas pessoas, por exemplo, foram apresentadas, né? Assim, essa dúvida com isso? Então, o prazo é de 24 horas, né? Na hora da prisão para ser feita ali a audiência de custódia. Só que ela é realizada em caso de prisão em flagrante. E o caso do Planalto não houve flagrante. Não houve flagrante. Então, não é exigida a audiência de custódia nesse caso. Houve o fato, as pessoas foram identificadas e posteriormente cumpridos o mandado de prisão. Então, nesse caso, não há que se falar em audiência de custódia. No caso, você acredita na apenas utilidade da audiência de custódia ou você acredita que ela deixa precedentes para novos delitos pelo período que o indivíduo aguarda o processo de liberdade? Então, isso é relativo também, porque a audiência de custódia, uma coisa é certa: se o sujeito foi agredido, vai apurar a conduta de quem efetuou a prisão. Só que ela pode ou não, o juízo da competente pode ou não converter a prisão em flagrante preventiva. Né? Então, assim, se houve a conversão, não há que se falar em possibilidade de reincidência, não para durante o curso do processo. Agora, se o sujeito é colocado em liberdade, em razão da audiência de custódia, eu costumo brincar que a chance dele cometer um novo crime é de 50%. Né? Há um ditado, inclusive, que diz que o que faz o ladrão é a ocasião. Então, se o sujeito, que na maioria dos casos também tem passagem pela polícia, tem antecedentes criminais, tiver a oportunidade de praticar um novo delito, de se dar bem em razão do prejuízo de outra pessoa, ele vai fazer. Né? Então, é relativo, depende da análise do caso concreto, depende muito da personalidade e dos antecedentes do sujeito também. Não dá para cravar se vai acontecer, ou, a reincidência ou não vai. Então, realmente é algo que fica sob análise de. Nós fomos caso a caso. Outra das perguntas também, para a gente poder finalizar, é quais são as medidas cautelares alternativas à prisão que podem ser aplicadas durante uma audiência de custódia? Muito bem, como eu falei, nesses casos em que há possibilidade na audiência de o juiz decretar a liberdade do sujeito, de relaxar a prisão, ele pode impor o monitoramento eletrônico, ele pode proibir a frequência, em determinados lugares do sujeito, ele pode determinar o recolhimento durante o período noturno,
Tá? Então há um rol extenso, na verdade, de medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal que o juiz pode adotar. E elas têm uma precedência, na verdade. Como eu falei para vocês, a prisão no Brasil, tanto a prisão pena como a prisão cautelar, é a última ratio, né? Em último caso, se decreta a prisão, se converte o flagrante em prisão preventiva. Então, em analisando ali antecedentes do sujeito, personalidade, conduta social, consequências e circunstâncias do crime, o juiz pode sim, né, deixar de aplicar a prisão preventiva e aplicar algumas das medidas previstas lá no Código de Processo Penal. Repetindo aí as mais frequentes: monitoramento eletrônico, proibição de frequentar determinados lugares, recolhimento noturno e também o comparecimento mensal, que é para justificar suas condutas enquanto o processo está correndo. Então, basicamente, o que a gente falou sobre a relevância, às vezes tem uma controvérsia, né, algumas dúvidas sobre a relevância, e quanto à efetividade dela, por exemplo, como o senhor encarou, quando se deparou com essa nova lei, né, tipo assim, como se ela seria efetiva ou não, né, tipo assim, nessa questão de levar o processo ao pé da letra, né, de levar o preso lá, no que se daria depois ali essa prisão, assim, como que o senhor acha que veio para melhorar ou não, ou continua da mesma jeito, ou se é como no jeitinho brasileiro, tudo termina em pizza? Bom, na verdade, como eu digo, nessa lei aí, né, a gente falando agora como policial militar, né, logo de início já percebeu que seria para prejudicar, né, justamente por essa política de desencarceramento. Bota o sujeito na rua e vamos dar um trabalhinho para quem efetuar a prisão dele, né. É claro que todos têm direito à preservação da sua integridade física, todos são humanos, todos têm seus direitos, só que só quem está na rua é capaz de avaliar a situação e a maneira como deve agir. E por vezes tem sim que se agir de forma mais enérgica. E essa forma mais enérgica pode deixar algum sinal. Não significa que houve tortura, não significa que houve abuso de autoridade, mas é preciso, né, eu não vou tratar um autor de crime com flores, com carinho, por favor, você pode, né, não existe ninguém, a liberdade é o bem mais precioso que a pessoa tem. Tá? Eu conheço vários presos militares que têm ali sua vida, sua saúde plena, mas estão presos. Isso para eles é uma doença, sabe? Então, se você se dispor a ficar 12 horas somente num presídio, você vai ficar louco ali, vai sofrer por quem está lá, sabe? Então, somente aquele que está na rua é capaz de julgar e avaliar qual conduta deve tomar. Então, quando surgiu a audiência de custódia, já houve sim a colocação do pé para trás, assim, e agora, como é que eu devo agir, como é que eu vou fazer? Porque, né, todo mundo sabe que há o controle externo da atividade policial exercido pelo Ministério Público, né, então ele está em cima, e não é que seja errado, tem que ser feito o controle sim, tá? No órgão fiscalizador, só que acredito que deveria ser levado mais em consideração a palavra do servidor público, que, segundo a própria lei, tem fé pública. Então, o que ele diz, o que ele coloca no papel, o que ele relata, tá presunto verdadeiro. Então, não é qualquer palavra de preso que diz que foi chamado de feio que deve acabar, por vezes, com a carreira de um policial. Um policial, exato. Certinho. Então é isso aí, obrigado, professor. A gente que agradece pela oportunidade de ter vindo aqui conversar com a gente, lembrando que a gente nunca quis fazer um formato assim que já sabe, que a gente não queria mais que fosse uma troca de ideias, fosse um diálogo mesmo, foi isso que você entregou pra gente. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês mais uma vez pela oportunidade.
aqui falei como cidadão, como policial, como, né, expondo minha opinião e me coloco à disposição de vocês, de quem está nos assistindo aí também, para sanar qualquer dúvida e para debater também. Sempre disposto aí. Obrigado. Obrigado, é isso. Obrigado.